Olá, boa tarde. Nós estamos ao vivo. A TV Allis transmite a partir de agora a audiência pública da Comissão de Meio Ambiente. Serão debatidos os impactos ambientais, sociais e econômicos da capitalização da Cesan. Acompanhe os trabalhos. Boa tarde a todos os presentes. Como bem explanado aí pela comunicação, começa agora a audiência pública com o tema Impactos Ambientais, Sociais e Econômicos da Capitalização da Cesan. Nosso convidado Márcio vai apresentar um estudo a respeito desse tema, da entrada, dos impactos que a entrada de capital privado, investimento privado podem acarretar na estatal, seguindo nessa esteira do marco do saneamento, né? O pessoal até questionou que não recebeu o estudo previamente, mas nem eu recebi também não. Falei com o Márcio, ele disse que só ia estar pronto hoje, até eu vou ver a apresentação dele hoje pela primeira vez. Gostaria de convidar um representante aí da Cesan, da Ceturb, também para sentar aqui, para estar aqui na frente. Todos vão ter espaço de questionar, de fala, de fazer perguntas, indagações, de contrariar e convidar também o Márcio para estar aqui. O Márcio que vou ler aqui o currículo do nosso amigo Márcio. O Márcio, que é capixaba de Vitória, foi integrante da equipe técnica do ministro Paulo Guedes, de 2019 a 2021, Ministério da Economia, tendo participado ativamente da privatização da Codesa, de desestatizações imobiliárias da União e reordenações das orlas dos municípios capixabas. É formado em administração de empresas pelo INSPER e pós-graduado em gestão pela Universidade de Stanford, na Califórnia. Pode sentar aí, turma. Havendo quórum, nos termos do artigo 75 do Regimento Interno, declara abertos os trabalhos da 8ª reunião extraordinária, audiência pública da primeira sessão legislativa da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente. Dispenso de ofício a leitura da ata da reunião anterior e do expediente, nos termos do artigo 97, parágrafo 4º do Regimento Interno. Não houve no período expediente, ordem do dia são debater sobre os impactos ambientais, sociais e econômicos da capitalização da Cesan. Entrando na fase das comunicações agora, eu faculto ao Márcio fazer a apresentação dele. Pode ficar à vontade, meu amigo. Eu acho que é ali, né? Melhor, mais bacana para você. Ô Igão, você passou os slides do Márcio aí para o pessoal? Tudo certo? Teste. Bom, muito boa tarde a todos. Cumprimento aqui, pelo que eu ouvi, o time de primeiro escalão da Cesan, da Ceturb, toda a audiência de forma geral, quem nos assiste de forma virtual também. Deputado Lucas, obrigado pela honra do convite. Esse tema é um tema que no passado era muito sensível, mas que globalmente vem sido tratado como um tema de dignidade humana, porque sem saneamento a gente não tem educação, sem educação a gente não tem prosperidade. Então aqui eu procurei ser o mais suave possível para a gente tratar desse tema aí eu sei que tem vários especialistas aqui no setor, mas eu venho trazer uma ótica mundial, depois a gente vai para uma escala brasileira e depois a gente fecha com uma escala específica aqui do Espírito Santo sobre a Cesan de fato. Então eu procurei não ser muito técnico no setor, mas procurei trazer o que está acontecendo, qual é essa onda que está acontecendo em outros governos aqui no Brasil. Eu sou muito próximo do Tarcísio em São Paulo, colaboro de forma informal com o governo dele e a gente está estudando também, está acelerando muito o processo da Sabesp, que eu vou comentar aqui também, a real necessidade. Vou falar um pouco da Corsan, que o governador Eduardo Leite acaba de privatizar no Rio Grande do Sul. Vou trazer um pouco os números deles de lá e comparar um pouco com os números da Cesan. Enfim, e a todo momento a gente pode estar dialogando, debatendo, não somos o dono da verdade, simplesmente estamos tentando colocar uma outra alternativa, uma outra boa prática à mesa que possa beneficiar os 4.500.000 capixabas aqui que possam ser atendidos com saneamento. Tá legal? Então, se puder passar
Esse slide é um vídeo, se puder apertar um play, ele é 1 minutinho só, mas eu acho que o ministro foi bem claro no que a gente aqui pensa no âmbito de uma expansão da CESAM para todo o Estado e para os municípios que ela já atende. Aplicando grama para aparar a grama de um jardim com as mãos, ou seja, sem capital, sem tecnologia, eu fico 3 dias para tirar a grama de um jardim. Se me der um pouquinho de capital, sob forma de uma tesoura, que é capital e tecnologia, eu já faço o jardim em 1 dia, ou 2 no máximo. Se me der mais capital e tecnologia, por exemplo, uma máquina de cortar a grama e um automóvel para transportar de um jardim para outro, eu faço 4 jardins por dia. Então, quanto maior o investimento em tecnologia, em capital, etc., muito maior a produtividade do trabalho e muito maior o salário do trabalhador. E muito maior a riqueza e a prosperidade de toda essa comunidade. Então, as economias de mercado e a evolução política são os 2 grandes pilares da civilização humana. E essa grande sociedade aberta que nós estamos perseguindo, exige a compreensão de todos. Todos precisam entender para onde nós estamos indo, para poder ajudar. Se todo mundo achar que é uma guerra de trabalhadores contra empresários, que é uma guerra de um país contra o outro país, vira uma profecia autorrealizável. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, aqui é a nossa agenda, eu vou tentar me ater ao tempo, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho de ONU, saúde pública e primeira infância. O marco do saneamento a gente pode falar de uma forma um pouco mais rápida, porque os senhores e as senhoras devem estar aqui com muito conhecimento já sobre ele. Vou explicar um pouquinho o caso da Codesa, onde a minha entrada no governo federal, na subgestão do ministro Paulo Guedes, foi para fazer a primeira desestatização federal, Porto de Vitória. Então, por isso que eu lá colaborei de 2019 a 2021. Vou falar um pouco da Eletrobras também, que aí foi a segunda privatização nacional em larga escala, e aí já começo a entrar um pouquinho nos paralelismos que a gente tem entre a Eletrobras e a CESAM aqui no Estado, Sabesp, Corsan, CESAM, algumas conclusões e depois uma mandala, onde eu aglutino todos os efeitos benéficos que a gente pode ter como alternativa de capitalização da CESAM. Então pode passar, por favor. Vamos lá. A ONU, a cada $1 investido em saneamento básico, você tem $5 economizados em orçamento público de saúde. Tá? E se a gente trouxer aqui para a realidade do Espírito Santo, que a gente teve um orçamento de saúde de aproximadamente 3 bilhões de reais, a gente está falando de uma enorme liberação de verba que pode ir para outras pautas como educação, segurança, transporte, mobilidade, enfim, aonde o governador com os seus deputados estaduais decidirem que seja a melhor alocação desses recursos. Próximo, por favor. Esse é o Eduardo Gianetti, ele foi um professor meu, ele é um dos maiores economistas atuantes no mundo na área de saneamento, e ele tem um célebre estudo dele, onde ele afirma, onde ele chega à conclusão, através de ferramentas estatísticas e econométricas, que se uma criança entre os seus 0 e 2 anos de idade tem uma diarreia, ela tem seu cérebro altamente comprometido para o resto da sua vida. Então a gente volta de novo para as questões de saneamento. Tá? Pode passar, por favor. James Heckman, o Nobel de Economia de 2000, ele também tangencia esse tema, aonde todo investimento, políticas públicas com foco na primeira infância de 0 a 6 anos de idade, podem gerar um impacto econômico de 6 a 10% a mais em produtividade e salários. A gente aqui está falando literalmente de impacto social, de dar um salto na camada da pirâmide de massa salarial brasileira. Estamos falando de libertar pessoas que para a vida inteira vão ter 1, 2 salários mínimos de rendimento, que vão sustentar famílias de 5, 6, 7 pessoas, para famílias que vão ter um salto de 10%, na média 15%, podem ter outros destraves. Então, a importância do investimento correto na primeira infância no mundo. O marco do saneamento, eu acho que todos aqui, não vou me delongar muito até para me ater ao tempo, mas basicamente ele chegou, ele virou e falou: a partir de agora, até 2033, teremos que ter 90% de coleta e tratamento de esgoto em todos os 5.574 municípios brasileiros.
Só que é muito legal você legislar numa esfera federal as atribuições de uma esfera estadual e municipal. Brasília é maravilhosa para fazer isso no papel. Foram lá os 513 deputados federais. Vamos lá, todos os prefeitos agora, vocês têm um prazo até 2033 para universalizar o saneamento, mas a gente não vai dar dinheiro. Em contrapartida, a gente vai abrir o mercado. A gente sabe que tem empresas privadas que já fazem isso, a gente sabe que tem empresas privadas que podem entrar nesse mercado e a gente vai deixar agora elas concorrerem em pé de igualdade nas licitações. Tá? Então, de novo, a frase mais que eu queria deixar aqui é que o legislador federal, com as suas maiores boas intenções, acabam fazendo coisas, leis que acabam prejudicando o município na ponta e deixam os prefeitos, os governadores, as estatais, estaduais ou autarquias municipais completamente preocupadas em como atingir essas metas, que tem diversas punições, seja no CPF do prefeito, que não entregar a universalização do saneamento, seja o acesso a verbas federais, se ele não cumprir as metas. Então o marco, ele trouxe uma meta muito audaciosa para os municípios e a única contrapartida que ele fez foi o seguinte: vamos abrir esse mercado, As estatais que não conseguirem atuar, ou autarquias, a gente dá a possibilidade da iniciativa privada colaborar. Pode passar? Pode passar mais um, por favor? Aqui é um estudo da AEGEA, vocês devem conhecer bem, essa empresa que vem fazendo aí diversos leilões pelo Brasil, uma empresa do Grupo Itaú. No último balanço dela, ela coloca que 890 bilhões de reais são necessários para que a meta do marco do saneamento seja cumprida até 2033. Tá? Até aqui fazer um parênteses, eu peço desculpas de não ter disponibilizado a apresentação em tempo hábil, mas eu estava com o meu time tabulando alguns últimos dados para a gente poder trazer os dados da realidade capixaba. Só volta, por favor. Trazendo a realidade capixaba, se a gente quiser universalizar para os 4 milhões e 500 mil capixabas, vamos ter um investimento entre 12 e 18 bilhões de reais. Então é uma meta muito audaciosa. Estamos vivendo um governo que a atividade econômica vem registrando queda de arrecadação. Hoje foi divulgado os dados também da arrecadação de agosto federal, 4% de queda contra o ano passado. Então o governo está arrecadando menos dinheiro, o governo federal arrecadando menos dinheiro, são menos verbas para estados e municípios também. Pode passar, por favor. Caso Codesa, rapidamente, onde eu pude participar desde largada, desde o início. A Codesa era uma empresa deficitária até 2019. A Codesa ela não tinha capacidade de investimentos. A Codesa era literalmente um escritório aqui no centro de Vitória, ali perto do Ministério da Fazenda, aonde fazia-se o necessário para as coisas acontecerem. O que eu fiquei muito surpreso, porque eu achava que quando eu ia conduzir esse tema com os colaboradores da Codesa, eu ia ter uma enorme rejeição ou qualquer tipo de não boa vontade na minha relação com eles, o que foi super pelo contrário. Como eu estava falando, o Júlio Castiglione, presidente da Codesa, uma pessoa maravilhosa, hoje está com o Tarcísio em São Paulo, em função do trabalho que ele muito me ajudou aqui. Na verdade, eu fui um apoio ao Júlio. O Júlio fez toda a obra de arte ficar maravilhosa. Eu, via a SPU, Secretaria do Patrimônio da União, pude fazer a regularização fundiária e imobiliária do porto para que ele pudesse ir a leilão. Tá? E só volta um pouquinho. A Codesa, o ministro Paulo Guedes, junto com o Tarcísio, estabeleceram que a outorga inicial ia ser de R$1 no leilão de venda, porque eles queriam que o investimento privado viesse para o Espírito Santo. Você fala, não quero arrecadar nada para o federal, eu quero beneficiar o investimento, a geração de emprego no Espírito Santo. A outorga, que era R$1, ficou fechada a 106 milhões de reais, com mais 800 milhões de reais de comprometimento de investimentos pela Quadra Capital, quem venceu o leilão. Ou seja, são 800 milhões de reais pelos próximos 20 anos a serem investidos aqui no Espírito Santo. Já começou com 130 milhões de reais nesse ano e vale ressaltar, muitos dos colaboradores da Codesa entenderam que o momento era outro de fato, precisávamos dar um salto na produtividade do porto, aprovamos a BR do Mar, que é o marco da cabotagem também, que os navios agora podem trafegar pelo litoral brasileiro, antigamente não podia, ou podia com cargas restritas, então foi um caso muito legal para o Espírito Santo. Tá? Até o governador, que era oposição ao presidente na época da desestatização, elogiou o processo inteiro. Pode passar, por favor. A Eletrobras.
aqui já começa a funilar um pouquinho mais para a nossa realidade, tá? A Eletrobras também foi uma privatização nossa, que a gente achou que a gente ia ter algum tipo de rejeição, muito pelo contrário, também nas audiências públicas foi super controlado, a gente dialogou, entendeu a todos os stakeholders, né, sejam colaboradores, acionistas, prestadores de serviços, todos eles foram atendidos nos seus pleitos. E o caso da Eletrobras é interessante, porque ela tinha um orçamento para revitalização de bacias hidrográficas para 2023 de 5 milhões de reais. Só que ela tem uma demanda de 8,8 bilhões de reais. Quando essa empresa não tem esse caixa, de onde ela vai tirar esse caixa? Ela só vai tirar esse caixa de dois lugares, ou de empréstimos ou de um novo acionista que injeta capital na empresa. Tá? Então foi uma capitalização, assim, o mercado, esse gráfico aí é da Bolsa de Valores, nos próximos 15 ou 20 dias depois da capitalização, o mercado gostou, foi um sucesso, né? Foi uma privatização nos moldes de uma empresa de primeira linha nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, e foi um grande sucesso que a gente queria também colocar aqui, e já vou atrelar um pouco a Eletrobras à nossa realidade. A Sabesp, o Tarcísio acaba de conquistar o apoio do prefeito da capital de São Paulo, Ricardo Nunes, para poder também capitalizar a Sabesp. A Sabesp, a gente entende que ela vai trazer a despoluição clássica do Rio Tietê, do Rio Pinheiros. Quem aqui já foi para São Paulo sabe um pouco do que eu estou falando. Ela vai expandir para demais municípios. São Paulo é uma realidade completamente complexa, é muito diferente, mas o principal, né, prefeito abraçou a ideia, né, embarcou no projeto, e a gente vê que sempre a preocupação, universalização do saneamento em São Paulo, principalmente em áreas rurais e de maior vulnerabilidade social, aliada à redução tarifária. Vale lembrar que na Eletrobras também houve redução tarifária, principalmente para a população do norte, onde a energia elétrica era caríssima em Roraima. Pode passar, por favor. A Corsan, foram os gaúchos agora, né? Tivemos no mês de julho a privatização da Corsan, aonde, né, de novo, especialmente os mais vulneráveis. O Eduardo Leite também não inventou grandes resistências lá para privatizar a Companhia Rio Grandense de Saneamento. De novo, o investimento que ele tinha no orçamento da Corsan era 500 milhões de reais, com a capitalização vai para 1,5 bilhão de reais. É o dinheiro privado ajudando a sociedade, e nesse caso ajudando as camadas mais necessitadas e vulneráveis. Tá? E fora isso, a gente tem a SEDAI no Rio de Janeiro, que foi lá no meio da pandemia, meados de 2021. A gente tem o Romeu Zema também correndo em Minas Gerais. A gente tem o prefeito de Florianópolis, o Topázio, junto com o governador Jorginho Melo também resolvendo. Por incrível que pareça, os dados de Santa Catarina são piores que o do Espírito Santo. É um estado menor, é um estado assim que teria uma regionalização um pouco diferente, mas então não estamos ruim, muito pelo contrário. O trabalho aqui, daqui a pouco a gente vai entrar na CESAM, mas são 56 anos de companhia, né? A gente entende aí que não é uma companhia que começou ontem, é uma companhia que pode ser agora turbinada para que a gente possa ser mais um exemplo, além do estado do Espírito Santo ser um estado AAA no ranking do Tesouro Nacional, um estado com as finanças super organizadas. Pode passar, por favor? Vamos lá, então. Entrando aqui um pouco mais na realidade da CESAM, tá? Todos esses são, a fonte são o balanço da CESAM de 2022, aonde informa-se, né, que em 2022 entrou-se com um financiamento contratado de 648 milhões, provavelmente para CAPEX. Em 2023 foi majorado para 834 e o plano até 27 são mais 3,4 bilhões de reais, tá? Esse dinheiro, daqui a pouco a gente vai falar das fontes deles, mas fazendo assim um dos estudos que a gente estava fazendo do meu time, é que a necessidade estimada, tá, para que a gente cumpra a cobertura da CESAM dos atuais contratos dos 46 municípios que ela tem agora, seria na ordem de 5,1 bilhões de reais. A gente tem aí um descasamento, né, uma necessidade adicional de caixa que a gente vai ver. Ele pode vir de bancos, pode vir do seu maior acionista, que é o governo do estado, ou pode vir de uma capitalização que pode inclusive superar esse orçamento. Pode passar, por favor.
Né? O setor de saneamento, ele tem aí os seus desafios por natureza. A gente vê aí o efeito pandemia direto no balanço da CESAM, onde os lucros, né, caíram como qualquer outra companhia brasileira. Tivemos sofrimentos aí, inclusive a gente acompanhou o benefício de emprego, auxílio emergencial que fizemos aí para segurar, né, os 38 milhões de invisíveis que a gente encontrou na economia na gestão do Paulo Guedes. E depois teve o reajuste tarifário, conseguimos aí voltar com lucro aí no patamar que era antigamente. Ali está um pouco ali as linhas contratadas da CESAM, né, BNDES com Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste, e a evolução do caixa e da dívida junto com o aporte do governo do Estado, né, de cerca de 200 milhões de reais, que vai ser incorporado ao patrimônio líquido da companhia, provavelmente agora em 23. Isso aí, né, ajuda a compor ali um pouco dos 648 milhões de reais que vão ser investidos na companhia. O que aqui a gente poderia já, né, colocar na mesa aí para interação com todos vocês? Existem outras alternativas mais baratas e mais caras. O que a gente gostaria de fazer, também consta nos dados da CESAM, que o aumento da cobertura de água de 21 para 22 foi cerca de 2%, 2,1%, e de esgoto foi de 4%. Se fosse uma pauta portuária, se fosse uma pauta de uma estatal de Correios, por exemplo, onde o serviço prestado não é necessidade de primeira linha, a gente teria uma velocidade. Como estamos falando de dignidade humana, saúde pública, prosperidade, aprendizado, né, índice de desenvolvimento humano maior, a gente talvez tenha que imprimir uma velocidade maior nesses investimentos. Pode passar, por favor. Aqui eu comparei a CESAM com outras empresas. A Sabesp, ainda uma estatal, se bem que negociada em bolsa e já de economia mista, né, com um quadro acionário bem diferente do da CESAM, a BRK Ambiental, Iguá Saneamento e a EGEA. Aqui não é uma crítica nem nada, é só uma fotografia de como é. Sabemos que estatais eram necessárias na década de 50, de 60, quando a gente não tinha a servidão do serviço por nenhuma empresa. A gente sabia, a gente, né, entende essa realidade, mas o mundo mudou até hoje. Hoje a gente tem 3 Ferraris, a EGEA, a Iguá e a BRK Ambiental, supercapitalizadas, correndo nesse mesmo mercado. Isso não é nenhuma novidade. Aqui em azul, a gente coloca um dado do setor, que é o custo de um funcionário anual. Na Sabesp, ele chega ali a R$245 mil por funcionário, na média. Na BRK, 95, na Iguá Saneamento um pouquinho menos, na EGEA cerca de R$93 mil por funcionário. Na CESAM, ele chega a R$195 mil por funcionário. O que faz isso? Os números à direita em laranja é a margem EBITDA das companhias. Então a Sabesp tem ali seu 41%, a BRK Ambiental 46%, a Iguá 42%, a EGEA ali 58% e a CESAM com 29%. Tá? Porque o setor é desafiador. O setor é desafiador, o setor ele passa por inovações, ele demanda altíssimos investimentos inicialmente. Sabemos que saneamento não traz votos, porque são obras assim subterrâneas, isoladas, isso não é realidade da CESAM, mas é de qualquer município do Brasil. Por isso que hoje a gente tem quase metade dos domicílios no Brasil sem tratamento de esgoto. Então essas Ferraris estão preparadas para entrar nesse mercado. Tá? E como diz a teoria de finanças, né, a melhor hora de você capitalizar uma empresa é quando os seus números ainda são azuis. E temos números azuis ainda, embora, né, com uma necessidade de investimento altíssima. Hoje, muito concentrada no governo do Espírito Santo, o maior acionista e o maior injetor de capital na companhia. Pode passar, por favor. Então, aqui eu entro nos meus 3 últimos slides, para depois a gente poder abrir para debate. Então, o marco de saneamento tornou obrigatória a abertura de licitações pelos municípios para a contratação de serviços de saneamento, bem como penalidades a prefeitos que não cumprirem prazos. A alta demanda de investimentos para a universalização do saneamento da CESAM até 2033 requer uma alternativa de financiamento. Tá? E essa alternativa é difícil não ser no privado. Tá? É difícil encontrá-la em outro meio que não seja o privado. Outro meio seria o BNDES, por exemplo, fazer uma debênture, fazer uma injeção, né, um empréstimo, uma linha de 5 bilhões na companhia, que eu acho difícil. A aceleração do cumprimento da meta de universalização de saneamento no Espírito Santo entra no radar à medida que a gente consiga multiplicar por pelo menos 4. O Eduardo Leite multiplicou por 3 os investimentos na Corsã depois da privatização. Então aqui a gente sabe que 3 já é factível, vamos brigar pelo 4. Tá? Alguma coisa nessa linha. Pode passar.
Com a atual eficiência operacional, a CESAM fica muito para trás quando comparada com as empresas privadas do setor. A melhor hora de descapitalizar uma empresa é quando ela ainda provê algum lucro financeiro aos investidores. A capitalização da CESAM pode gerar uma receita extraordinária ao governo do Estado, tá? Como a gente fez com a Eletrobras, como a gente fez com diversas privatizações, a Codesa gerou 106 milhões aos cofres públicos federais. A CESAM também ela geraria, através da sua venda, iria para os caixas do Estado que ele poderia fazer outro uso. A COP27 aconteceu ano passado no Egito, deixou claro que se faz urgente o enfrentamento dos problemas de saneamento e exige engajamento tanto de atores privados quanto públicos. Hoje, cada vez mais latente, Conferência do Clima da ONU, que o público sem o privado e o privado sem o público não conseguem ir longe se eles estiverem em conflito. O público talvez regulando, fiscalizando, o privado entrando com capital, tecnologia e mão de obra. Pode passar. E essa é a mandala que eu finalizo aqui. Os benefícios para a saúde, meio ambiente, impactos sociais e educação. Então, na saúde, a gente começa a reduzir taxa de mortalidade infantil, alívio no orçamento público, começamos a atuar mais na prevenção do que na remediação. Na educação, aumenta a capacidade cognitiva. A gente sabe que numa sala de aula, um aluno com condições insalubres de moradia, ele vai, passa 5, 6 horas na sala de aula, volta para casa, não assimila nada, não consegue aprender nada. Então, muito porque ele está dormindo do lado do esgoto ou não bebe água tratada. Ele passa mal constantemente, ele não consegue concluir seu aprendizado e, sendo assim, a gente com saneamento consegue dar um impacto salarial, de acordo com o estudo do James Heckman, lá de 6 a 10% na média, ao longo da vida. Seus impactos no meio ambiente, manejo de resíduos sólidos, tratamento de dejetos, o próprio financiamento climático entra na pauta de saneamento. Tá? A ONU mesmo já usa essa nomenclatura como financiamento climático na pauta de saneamento. E no social, a geração de empregos, geração de renda, IDH e prosperidade da sociedade atendida, aonde você tem um saneamento adequado. Então, aqui eu finalizo acho que bati aqui 22 minutos, agradeço muito a presença dos senhores, o deputado Lucas, parabéns pela pauta, que a gente está colocando uma alternativa para ser discutida, mas só o de você ter provocado esse tema mostra aí a sua liderança, em como a gente fica honrado em ter você e ter o senhor, agora tem que chamar de senhor, ter o senhor aí como mandatário nos representando no Estado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Márcio. Só fazer uma pequena fala antes de abrir para a turma aqui da CESAM, para a CETURB. Essa pauta que você trouxe da questão ambiental, ela é muito importante porque, via de regra, os enfrentamentos a essas pautas de capitalização, privatização, é feita por uma parcela da sociedade com um posicionamento político-ideológico mais à esquerda. Mas essas mesmas pessoas que têm esse posicionamento contrário, esse tipo de tema, são também as pessoas que tocam, via de regra, com mais ênfase, com mais entusiasmo, a pauta ambiental no país, que querem a preservação do meio ambiente. Então é importante essas pessoas se questionarem, por exemplo. A CESAM tem uma cobertura de esgoto de 76% aqui no estado, segundo os dados que eu tenho atualizados. Se não for, vocês podem me corrigir. Então, quer dizer, esses 24% de área que não está coberta ou de defasagem nessa cobertura de tratamento de esgoto, será que isso tem um impacto ambiental? O que a gente percebe é que sim. Por exemplo, com notícias como de multas que, por exemplo, 65 milhões de multas em Vitória por causa de despejo de esgoto em praias, rios mesmo. A gente teve uma notícia recente de que o esgoto tratado retornava ao rio mais poluído, com mais micro-organismos do que recebia. Então, quer dizer, esse tipo de defasagem nessa área de cobertura, isso vai causar um impacto ambiental que é sério aqui para o estado, que a gente percebe no dia a dia. Nas nossas praias, que várias delas não estão com água própria para o banho, nos nossos rios. Esse tipo de debate é muito importante. Da mesma forma, a questão de saúde. Eu cheguei a fazer uma visita, por exemplo, na estação de Carapina, porque as águas ali das pessoas atendidas por aquela estação, nas torneiras, estavam saindo com lama. Então, isso causa os impactos que você falou, na saúde básica, ali, principalmente das pessoas mais novas, nas crianças, né? Então, a gente teve casos também de diarreia, esse tipo de caso, principalmente no começo desse ano, no começo do meu mandato, a gente chegou a averiguar vários casos desses. Então, são impactos muito importantes. E vou além, Márcio, você tratou dos números, você fez uma análise muito técnica
tratando dos números e capacidade de investimento. Eu vou além num ponto. Eu acho que a própria legislação das estatais competindo com as legislações que regem o mercado privado, ela já não está num nível de competitividade atualizado já hoje. E isso não é nem o Lucas Polese falando. Nessa própria visita que eu fiz em Carapina, estação lá da Cesan, eu questionei, porque o pessoal da diretoria lá, e isso é importante falar, que não é um problema de gestão da Cesan atual. A gestão que está lá, a diretoria, é muito nova. É um problema da estrutura e da legislação que rege a estatal mesmo. Não é das pessoas, mas dos próprios mecanismos de incentivos, contrapesos que você tem ali. E ali nesse questionamento que eu fiz, por exemplo, o problema era um atraso na entrega de uma obra da estação ali mesmo, dos equipamentos de tratamento. E ali eu questionei, será que não houve um erro de timing? Perguntei ao pessoal da direção, será que isso não devia ter sido tratado antes, para que agora tivesse essa capacidade de atender, para que a gente não tivesse perdido esse tempo? E ali o próprio pessoal da diretoria falou, olha, deputado, é uma questão mais complexa, por causa das legislações que a gente precisa de atender. Eu respondo no meu CPF se eu não conseguir atender isso da forma que tem que ser. Então a gente está muito mais atrasado em relação ao mercado privado. Então quer dizer, é como se a gente tivesse numa guerra e um lado tivesse com um fuzil, com um tanque de guerra, que é o pessoal do mercado privado, com as legislações atualizadas, com os mecanismos de incentivo que eles têm, e do outro lado tivesse o pessoal do setor público, das estatais, com estilingue, porque é muito mais atrasado. Então é um problema muito mais estrutural mesmo do que um problema de gestão A, gestão B, gestão X, gestão Y. E agora, dito isso, abro para os demais participantes poderem colaborar, poderem questionar, poderem contrariar as falas ditas aqui. Sintam-se à vontade. Tem até um microfone aqui, olha, eu te desce para o pessoal daqui de baixo. Vou pegar aqui atrás para vocês. Vocês podem começar, quem quiser. Aqui. Boa tarde a todos, boa tarde, Márcio. Eu sou Guimarães, sou subsecretário lá da CEDURB, né? Secretaria de Desenvolvimento Urbano. A gente vem trabalhando essa questão aí do marco regulatório de saneamento, né? Que trouxe a possibilidade, a segurança jurídica que o capital privado precisava, né? Para estar atuando na área de saneamento. Aqui no estado a gente constituiu aqui, atendendo à legislação federal, uma micro-região de água e esgoto aqui. Neste momento a CEDURB está trabalhando para a gente estruturar essa micro-região. É uma figura nova, um pouco atípica, né, que a legislação trouxe, onde você tem aí uma autarquia interfederativa com o sócio estadual e os sócios municipais, que são os municípios aí, né? Aqui no Espírito Santo a gente tem essa configuração em que a Cesan atua em 46 municípios e outros 32 municípios. Na verdade a Cesan atua em 53 municípios, 7 estão irregulares porque os contratos não foram renovados, ela continua prestando serviço, mas uma solução vai ter que ser dada por conta da definição do marco, que nós vamos ter que licitar esses municípios, né? A gente, assim, reputa que a vinda do capital privado é muito importante para o saneamento, até por conta dos números que a gente tem no país todo hoje, né? O serviço público, que preponderantemente atuou no saneamento, não conseguiu universalizar, né? Então eu acho que a lei é bem-vinda, essa é a nossa avaliação. Os parceiros privados são bem-vindos. A gente sabe que o privado ele tem uma velocidade diferente do público, né? Por conta disso que o deputado falou, as legislações elas engessam um pouco o andamento. Mas a Cesan é uma companhia, né, entre as prestadoras estaduais do Brasil que tem bons indicadores, né? Hoje lá na CEDURB a gente está estruturando a micro-região e a gente se preocupa muito, deputado, com os 25 SAAIs, onde a cobertura de esgoto, um exemplo, por exemplo, o município de São Mateus trata 3% de esgoto, o município de porte médio. Então, assim, a gente está preocupado com esses municípios. Esses 5 estão contribuindo ainda mais do que a Cesan para a gente infectar o meio ambiente
E a solução que nós temos para eles é a licitação, né? Está decidido na lei, se vai ser individual, se vai ser criado blocos. Então essas discussões a gente tem tido lá no momento, né? O decreto 10.810/2021, ele criou aí uma análise econômico-financeira para ver se as companhias estaduais de saneamento tinham condições de cumprir as metas até 2033, e a CESAM foi aprovada, né? O plano de captação de recursos da CESAM, apresentado para o ente regulador, definiu que a empresa tem condições, né, de captar, né, esse dinheiro. Pode ser numa velocidade maior, né, como você colocou aí, eu não contesto os seus dados, isso é uma verdade, né? A decisão de privatizar a companhia, de capitalizar ela, abrir capital, é uma decisão do sócio, né, decisão do governo do Estado, né? Mas é importante esse debate, a gente discutir essas possibilidades, né? De forma assim que eu parabenizo o deputado pela apresentação do estudo, né? São possibilidades, né? E o futuro aí vai definir, né? Como é que a gente vai trabalhar essa questão. Uma coisa é muito certa, a gente precisa resolver essa questão de saneamento por conta de tudo que foi colocado, né? As questões de saúde, né? O saneamento é diretamente, né, ligado à saúde, né, das pessoas. E o saneamento é um negócio econômico importante, né? Um negócio econômico importante, além de você cuidar das questões ambientais, você também tem aí os investimentos, né? Esses 890 bilhões estimados aí que nós precisamos no Brasil, os 12 bilhões aqui do Espírito Santo, certamente vai movimentar muito o mercado, né? Vai gerar emprego, vai gerar renda, né? Então tudo isso na cadeia como um todo é muito positivo, né? De forma que eu parabenizo o deputado mais uma vez aí pela apresentação desses estudos que foram colocados aqui hoje. Tá? Inclusive, coloco a gente à disposição de conversar aqui com o presidente Marcelo mesmo e, se for o caso, montar um grupo para continuar trabalhando nesses estudos de tema, de investimento e de um caminho, né, para a gente seguir em parceria. Também agradeço aí a participação da CESAM, que mesmo com todas as dificuldades, eu imagino, sempre se colocou muito solícita aqui nos convites que eu fiz, quando tentei marcar a visita lá também, me abriu espaço. Então, tenho certeza que trabalhando junto, a gente com certeza vai conseguir chegar num caminho melhor para todos. Obrigado. Será que eu consigo aqui? Vamos lá. Boa tarde. Agradeço o deputado Lucas Polezi por criar um ambiente para a gente discutir os avanços do setor de saneamento e o convite também do Márcio. Eu acho que rapidamente eu e o Márcio conversamos, a gente já descobriu alguns amigos em comum, algumas pessoas que realmente trabalharam para a evolução do país e que são pessoas que realmente a gente confia e que desempenharam um trabalho de muita importância. A CESAM, ela vem trabalhando para a universalização de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e dentro da empresa a gente tem uma frente de trabalho que trabalha incansavelmente para que todas as metas do novo marco de saneamento sejam implementadas, sejam cumpridas, né, afinco. A gente trabalha tão intensamente para o cumprimento das metas de universalização que, em função, né, da Lei 14.026, que foi publicada em 2020, e o estabelecimento da meta de levar 99% de abastecimento de água e 90% de coleta e tratamento de esgoto até 2033, isso foi tão importante para a empresa garantir que essa meta sejam cumpridas, que nós pactuamos essa meta nos aditivos dos contratos de programa que a CESAM firma com os municípios. Então, isso é uma meta contratual da CESAM. E mais do que isso, a gente quer antecipar essa meta, né? Hoje a gente tem o governador do estado, que é o principal acionista da CESAM, colocou a meta para a universalização de serviços de esgoto na Grande Vitória em 2027 e em todo o estado até 2030. Então a gente está trabalhando realmente para a antecipação das metas de universalização. E para isso a gente de fato precisa capitalizar investimentos
para realizar e aplicar esses investimentos na prática, né? Acho que nos últimos 5 anos, realmente, os dados que você apresentou condizem com algumas informações que eu trouxe, né? Apesar de não conhecer o estudo, a gente não teve um conhecimento prévio do estudo, mas nos últimos 5 anos a gente investiu 2,3 bilhões e a gente tem um planejamento de investir 4 bilhões aí nos próximos 5 anos, justamente para conseguir atender essas metas. Temos vantagens de ter o controle da empresa da forma como ela está hoje, controles diretos, resultados que são diretamente sentidos pelos usuários. Um deles é o sistema tarifário, que hoje está estabelecido. Hoje a gente tem uma das tarifas mais baratas do país, né? E isso pode não ser uma vantagem, porque é um sistema muito barato, ele pode não ter o recurso suficiente para universalizar, mas não é o caso da CESAM. A tarifa hoje garante esse plano de investimentos que a gente está tratando. E mais do que isso, assim, é uma tarifa que está dentro da capacidade de pagamento dos usuários. Hoje a gente tem, por exemplo, uma tarifa social com 2 categorias de benefícios para os usuários que dão uma tarifa realmente, como eu falei, dentro da capacidade de pagamento. Então a gente tem um desconto de até 60% para determinados tipos de clientes que estão cadastrados no CadÚnico e descontos que chegam a até 75% para dependendo das primeiras faixas que estão no CadÚnico, né? Isso em função também do volume de água consumido e produzido, de forma a gente incentivar também que as pessoas tenham o uso racional da água. Então a gente tem hoje um sistema tarifário preparado para absorver também esses investimentos que a gente está planejando para os próximos anos e para atender aí as metas de universalização. E um outro grande benefício que a gente tem também desse arranjo institucional que tem hoje a CESAM é que o governo do Estado, sendo o principal acionista, foi até um dos dados que o Márcio trouxe, né? O governo do Estado, sendo um dos principais acionistas, nos últimos anos ele tem aportado o seu lucro dentro do investimento da própria empresa, né? Então, no último ano, a gente teve quase que 200 milhões sendo reinvestidos, principalmente, e isso é carimbado pelo governo do Estado, principalmente em sistemas rurais, né? Sistemas que fogem aí da área urbana, sistemas que vão levar água e esgotamento sanitário para as pessoas que estão um pouco afastadas das sedes urbanas, mas estão ali em núcleos aglomerados. Então, assim, temos diversas fontes e diversos trabalhos que são desenvolvidos na empresa. Inclusive, eu conversando aqui enquanto você estava apresentando, o presidente da empresa me mandou uma mensagem, o Dr. Munir Abud convidou o Márcio para conhecer, o deputado também para conhecer a empresa. Já tivemos algumas visitas, até ele me reportou na ETA 5, na ETA Carapina, que está agora em fase de obras de ampliação e reestruturação da sua tecnologia de tratamento. Então, ele convidou vocês para conhecerem até o plano de investimentos da empresa, para a gente realmente comprovar o quanto que estamos preparados para atender essas metas de universalização. Então, ele mandou, o Dr. Munir Abud mandou os cumprimentos para vocês e convidou para a gente ir até a empresa, conhecer algum sistema. A gente já conhece, o deputado já conheceu o sistema de Carapina, mas temos outras estações de tratamento de grande porte sendo construídas aqui na região metropolitana e também no interior do estado, que eu acho que carecem de serem apreciadas e colocar até o Espírito Santo numa marca de destaque nacional, de como um estado que está realmente preparado para atender as metas de universalização do setor de saneamento. Tá? Obrigada pela oportunidade. A gente também fica aqui à disposição para qualquer dúvidas e qualquer esclarecimentos. De você responder, Márcio. Fica assim, então, para as próximas diligências. Me proponho a marcar essa visita, se o Márcio estiver disponível, seria de grande valia para a gente ir lá conhecer esse plano de investimento. Vamos fazer também, através da comissão, um pedido de informação a esses SAAIs municipais, para pegar os dados referentes aí a eles, de capacidade de investimento, de percentual de cobertura de rede, de poluição eventual aí que esteja rolando, e
ia continuar esse programa de audiência pública e fazer uma próxima com a presença dos diretores dos SAAIs aí, municipais convidados, né, para tentar atrair o máximo possível, porque realmente o senhor levantou um ponto muito importante. Se a gente questiona a capacidade de investimento da CESAM, a capacidade de cobertura, que é do Estado, os municípios estão numa situação muito pior porque não tem dinheiro, né? Tem uma capacidade de investimento muito pior. Então, você pega São Mateus, Marilândia, por exemplo, mesmo que os rios ali realmente tem. Pô, você foi em qualquer cidade pequena do estado, acho que das que eu conheço pelo menos, todos os rios estão tendo caso de poluição mesmo por causa de falta de cobertura de tratamento de esgoto. Todos, pegar no município pequeno como Marilândia até São Mateus. Pode fazer sua fala. Eu agradeço o convite do presidente Munir. Eu, em função de agenda, eu não moro mais no Espírito Santo, eu peguei um sabático aí depois da minha carreira pública, mas com certeza aí o Lucas está encabeçando, o estudo é cortesia, né, para vocês, inclusive a gente tem um time muito forte que acompanha saneamento, o próprio time do ministro Guedes, que está na iniciativa privada agora, colaborou muito com esse material, então mais números, mais simulações, mais estudos também, me deixa à disposição, Lucas, se a CESAM, se o governo precisar também, a gente está sempre à disposição. Parabenizo muito, claramente, o trabalho de vocês, é um trabalho que é destacado, é louvável pelo Brasil afora, é um trabalho, como eu falei, o Estado do Espírito Santo é um Estado rico, é um Estado que tem fundo soberano de petróleo, 200 milhões de reais são aportados por ano, é um Estado que é uma realidade favorável. O que a gente está aqui discutindo é realmente a universalização, não é que ela não vai acontecer, o que já é ótimo, discutir se ela vai ou não acontecer. A gente está discutindo aqui quando, se é para 2030, se é para 2027. Isso aqui deixa a gente num lugar de destaque absurdo em relação às outras realidades brasileiras. Como eu falei, Santa Catarina é péssimo. Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na fala dele de privatização da Corsã, ele tinha vergonha de falar do saneamento dele lá. Então, parabenizo aqui o governo junto com a CESAM, um trabalho muito legal. E a provocação era aqui o seguinte, né? Vai ter uma janela de privatizações via Sabesp e a Corsã-Abril. Né? O estudo aqui é, Munir, governador, deputado, será que vale a gente estudar? Porque vai ter uma propaganda muito grande em cima da Sabesp, já está tendo na Corsã, o Zema está fazendo a dele, e com certeza uma empresa que está totalmente azeitada como a CESAM, ela tem um lugar de destaque, ela não vai precisar elaborar documentos assim, porque o balanço que vocês já publicam é um balanço super completo, é um balanço que é quase um livro de cabeceira, é agradável, é simples de você ler. É super claro, as informações estão ali, né? Normalmente a gente liga para as empresas, pede para falar com relação com investidores, para pedir mais informações, aberturas, detalhamentos. Ali a gente conseguiu fazer sem nenhuma interação com a CESAM, nesse período que o Lucas pediu esse estudo nosso. Então, a gente parabeniza, a provocação é, dá para encurtar mais, dá para aproveitar para surfar essa onda, porque depois que surfa a onda de saneamento tem essas capitalizações, esse setor já é esquecido pelos investidores grandes, eles vão para outros setores. Então, acho que o próximo passo é simplesmente essas provocações, mas, de novo, parabenizando aí o índice de cobertura de vocês e na micro-regionalização aí, que também é um trabalho que não é nada fácil, né? Como falei, legislador federal adora escrever no papel e quem, né, tem que correr somos nós aqui na ponta para adequar, para fazer acontecer, porque para eles é apertar um botão de sim até 2033, todo mundo com saneamento. Mas cadê o dinheiro? Cadê a regionalização? Como é que eu faço para chegar lá, né? Então, agradeço aí o convite do Munir. Mais alguém gostaria de fazer uma participação? Pessoal, eu acho que para a primeira audiência aí que a gente está marcando, acho que é isso, o Márcio apresentou o estudo inicial dele, acho que o próximo passo é a gente seguir nessa linha, trazendo a CESAM de volta, talvez com mais dados e informações, mas trazendo os SAAIs, né, municipais e partindo para uma cobrança, para uma pressão mesmo em cima desses setores, né, porque infelizmente a gente fala aqui, é bacana, vamos cobrir mais, vamos aumentar a cobertura, mas é complicado, principalmente assim, a gente que está no legislativo representando a camada da sociedade, é complicado para o cara que está ali abrindo a torneira dele e saindo uma água que não está tratada, para o cara que não tem cobertura. E esse cara tem muita pressa. Pra gente estar discutindo aqui, 2030, 2027, bacana, mas pra esse cara, esses 3 anos de diferença do atendimento dele cumprido entre 2027 e 2030, isso é a diferença da vida dele, entre continuar naquele bairro e ir embora para outro lugar, entre o filho dele adoecer e morrer ou sobreviver. Então é um debate muito delicado e
E assim, parabenizo logicamente o trabalho de todos aqui da CESAM, o trabalho que a gente tem acompanhado, que a gente tem visto a evolução, mas acho fundamental esse tema da capitalização, porque é uma forma de acelerar o atendimento e a chegada desse serviço até o cidadão na ponta da lança, né? De acelerar a capacidade de investimento mesmo nesse setor. Agradeço a presença de todos. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa audiência pública, agradeço a presença dos senhores e vamos correr atrás das próximas, realinhar aí com os pessoais dos SAAIs para a gente continuar avançando nesse debate, junto aqui dos parlamentares da Casa e junto dos setores do Poder Executivo. Obrigado pela presença dos senhores, uma boa tarde. A TV Alhes acaba de transmitir a audiência pública da Comissão de Meio Ambiente. Esse foi um primeiro debate sobre uma possível abertura de capital da CESAM, provocado pelo deputado Lucas Polezi. Você confere mais informações sobre essa audiência pública no nosso site e também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação, TV Alhes, mais perto de você.